E aí eu tava assim, pô, que felicidade, né? Ter tanta gente interessada em produção acadêmica. E aqui eu tenho a maior honra de apresentar a Vanessa. Ela vai explicar melhor a história dela do que eu, né? Mas ela é uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu admiro demais. É minha amiga, né? Eu tive a honra, né? Porque a honra foi minha, né? De orientá-la no mestrado, né? Ela fez uma dissertação brilhante, desafiadora, que não fez o feijão com arroz, e foi excepcional a dissertação dela. A gente já publicou muita coisa juntos, né? Ela defendeu, já deve ter o quê? Uns 2 anos, mais ou menos? 2 anos. 2 anos. E então a gente já está juntos há uns 3, 4 anos, né? Uns 3 anos, né? Ou 4 anos, na verdade. Né? Então, como é que o tempo passa rápido, né? É verdade. Então, assim, ela é uma pessoa espetacular, tem muito para contribuir no nosso encontro de hoje, tem muita contribuição, muita experiência com o assunto de hoje, e é uma honra enorme ter a Vanessa aqui. Eu te agradeço demais pelo seu tempo, pela sua generosidade de estar aqui, né? Eu fico muito feliz e muito honrado sempre de fazer projetos contigo, né? E fazer esse encontro de hoje, apresentar vocês para toda essa galera aí, é muito legal e estou muito empolgado. Então, obrigado, tá, Vanessa? Imagina, não tem que agradecer. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. Pô, show de bola, Vanessa. Então, ó, vamos começar. Vou fazer a pergunta que eu tenho feito para todos os meus entrevistados, né? Porque é uma maneira da galera entender melhor quem é a pessoa e também, né, sabe, de se conectar, saber de onde veio, né? Eu gosto de saber de onde as pessoas vieram, né? Porque de alguma maneira é a nossa marca, né? Aquilo que nos faz sermos hoje, né? Então conta aí pra galera, fala um resuminho aí da tua história. Bom, vou tentar fazer um resuminho, hein? É, eu fiz faculdade de Direito em Campos, né? Então, na verdade, eu sou de Campos do Goytacazes. Um beijo, que eu já vi amiga minha entrando aí, amigas Ah, é? que fizeram a faculdade comigo. Eu fui morar no Rio buscando a ideia de concurso público, né? Por quê? Eu sempre tive, na verdade, uma queda muito grande pela academia, né? Eu via meus professores dando aula, achava o máximo, eu via advogado, até professor mesmo, publicando livros e ficava imaginando como fazer aquilo, né? Como estar ali naquele momento. E achava o máximo, mas sabia que era difícil. Sabia que era difícil e vi o quanto era difícil já lá na faculdade, quando eu elaborava minha monografia. E aí eu falei, cara, sabe, sem ajuda, sem ninguém para te instruir melhor, tive muita dificuldade lá na monografia. E aí, para complementar a minha dificuldade, eu venho de uma família da área médica, pai médico, irmão médico, irmã dentista, enfim, eu não tive ali, por ser a filha mais nova, eu não tive ali a possibilidade de aproveitar já um caminho traçado, né, por um deles. Não teve jeito, né? Eu tive que desafiar e trilhar o meu caminho mesmo. E aí eu pensei, bom, eu amo essa parte acadêmica, mas está muito distante ainda de mim, porque eu não tenho com quem me apoiar, né? E aí eu tenho que buscar, talvez, a tal estabilidade financeira antes, né? Para, enfim, me aventurar na academia. Eu tinha receio, né? E aí foi quando eu fui para o Rio, né? Fiz faculdade em Campos, fui para o Rio para estudar para concurso público. E fiquei aí um bom tempo da minha vida estudando para concurso público. Eu brinco quando eu falo com os meus alunos que eu estudei quase 10 anos da minha vida me dedicando ao concurso público. Foi muito difícil, não foi tão difícil, porque no meio do caminho encontrei meu marido, que estava no mesmo ritmo que o meu. Então a gente se ajudou muito, né, nessa fase. Bom,
Eu passei, né? Hoje eu sou servidora pública, sou procuradora do município de Petrópolis e do estado do Rio, né? O município do estado do Rio. E quando eu passei, quando eu assumi a procuradoria, eu falei, bom, agora eu posso me dedicar à academia. E aí eu comecei, fiz uma pós-graduação em Direito Processual Tributário. Logo que eu terminei a pós, eu participei do processo seletivo para um mestrado na Universidade Católica de Petrópolis, né? E aí foi assim, foi o momento da reviravolta da minha vida acadêmica, né? De sonhos, de realizações, enfim, e de conquistas também, que a gente vai falar um pouco sobre elas aqui. Foram anos difíceis, porque eu tive que aprender a lidar com a advocacia pública municipal, com a minha família, com a minha filha, e também me dedicar ao mestrado, né? O mestrado, ele abriu minha mente, ele abriu as portas da vida profissional para mim, despertou interesses que eu nem imaginava que eu teria, e obviamente, eu tive que ter uma dedicação muito grande, né? Resumindo aí, para não me estender muito a sua pergunta inicial, o mestrado, ele, como eu disse, me abriu portas. Eu tive um professor orientador que abriu o caminho para mim completamente e me estimulou muito, não só na produção, mas a conquistar algo que eu sempre sonhei, que era de ser efetivamente professora, né? Então, no finalzinho lá do mestrado, abri um processo seletivo para professor substituto da Faculdade Nacional de Direito, da FRJ, e o meu orientador falou, você vai passar, você vai fazer, você é capaz. E eu, caraca, nunca participei de processo seletivo para professor. Será, Felipe? Vai, você vai sim. E o cara me ajudou, sentou comigo, me mostrou o caminho das pedras. E antes mesmo de apresentar a minha defesa, eu era professora da Faculdade Nacional de Direito de Processo Civil. Então, assim, foi uma realização. Foi emocionante. Foi emocionante, né, Felipe? E, assim, para finalizar um pouco do que eu passo da minha carreira, é que com chave de ouro, assim, eu posso dizer que eu sou hoje também professora da Universidade Católica de Petrópolis, né? Onde eu fiz o meu mestrado e aonde Isso é muito legal, né? A tua história. A Vanessa é daquelas pessoas que não tem mimimi, sabe? Ela chega, ela tem um desafio, ela tem um objetivo, ela vai lá e faz. Ela vai lá e cumpre, né? E eu acho muito admirável isso, né? Como que você não tem essa de, não vou fazer, tô não sei o quê, inventa mil desculpas, você chega e manda brasa. E tudo bem, isso daí não é garantia de que vai dar certo ou errado, mas a gente só consegue quando a gente tem essa fome igual você tem, né? Isso é muito, muito legal, né? E é uma das coisas que eu admiro, assim, sabe? Essa fome, essa coisa de vou fazer e vambora, e vambora. Isso é muito legal, sabe? E Vanessa, e aí conta pro pessoal, a gente se conheceu, então foi na banca do mestrado, né? Foi na banca do mestrado. Exatamente. Até vou citar aí a live que você fez com o Arthur Júnior, né? E assistindo a live dele, eu falei, caraca, eu não fiz nada disso para o mestrado, né? Porque quando você lê um tutorial sobre como passar no mestrado, né? Ou doutorado, como passar no processo seletivo, ou assiste a live do Arthur, né, contigo, e aí o Arthur fala que é importantíssimo conhecer a banca,
conhecer os caras que estão lá. Eu falei, cara, eu não fiz nada disso. Eu tinha muita vontade de entrar, mas eu era muito crua, muito inexperiente, né? E eu não tive ninguém para me orientar. Na verdade, eu tive uma amiga que, a Fernanda, você conhece também, a delegada. Excepcional também. Excepcional. Excepcional. Ela nem sabe, eu até brinco com ela, mas ela nem sabe o quanto ela foi importante para me estimular a fazer o processo seletivo. Então, eu tive o apoio dela assim, vai lá, faz. Eu fui e fiz. Tem que ter coragem. E aí, eu só tive coragem, porque assim, eu não procurei saber quem fazia parte da banca. Gente, que vergonha, mas eu não sabia nem exatamente do currículo do Felipe. Eu fui descobrir depois de todo mundo, por quê? Inexperiência, eu tenho coragem para dizer, fui crua e inexperiente participar do processo seletivo. E aí, o que aconteceu? Passei na prova e fui para a banca. Quem estava na banca? Felipe Ascensi. É isso aí. Eu lembro que estava o Thiago também, que já O entrevistei. Thiago Rodrigues, maravilhoso, amigo nosso também. E aí, chegando lá na banca, eu preciso falar do meu pré-projeto, né? O meu pré-projeto era sobre medidas alternativas para arrecadação tributária. Beleza, mestrado em Direitos Humanos da UCP, eu apresento um projeto desse. Vem Felipe para mim, meio que uma das últimas perguntas, né? Eu me dediquei lá para explicar o meu pré-projeto. E aí o Felipe me pergunta, tá bem, Vanessa, mas o que tem a ver o teu projeto com uma das linhas aqui do mestrado da UCP? O que tem a ver? Falei, caraca, o que tem a ver? Eu não preparei para essa pergunta, né? Hoje, alunos que acompanham, o pessoal que acompanha o trabalho do Felipe vai estar preparado para essa pergunta, porque ele fala direto sobre isso, né? Eu não estava preparada, mas aí eu comecei a viajar, né? Eu falei, bom, Felipe, a gente tem que ver o lado da cidadania fiscal. E aí comecei a falar da importância de conscientizar a sociedade sobre os seus direitos, o tratamento isonômico ao cidadão pela administração pública. Fiz um enrolation lá. Deu certo. Pelo menos eu Enrolou convenci. direito, pô. Enrolou direito. Tem que, até para enrolar tem que saber, né? Deu uma enroladinha ali e eu consegui convencer naquele momento o Felipe. Mas foi ali que eu conheci o cara. Eu conheci o Felipe Ascensi, um cara que investiga, vai a fundo e te faz pensar, né? E aí eu saí dali e falei, bom, se eu passar, eu vou querer conhecer esse cara aí melhor. Já vou pegar uma disciplina dele e vou tentar entender melhor isso aí. Talvez ele me faça pensar, né? Que é isso que eu estou precisando agora. E aí, então, o primeiro momento foi ali, né, na banca, foi um choque para mim, um choque de realidade, mas foi bom. Eu acordei um pouco. E aí, de cara, disciplina do Felipe. Escolhi umas 3 disciplinas, uma delas é do Felipe. Então, a partir dali, assistindo às aulas, né, eu tinha ainda que definir meu orientador. Eu vi que as suas aulas, assim, você não é um professor somente didático, né? Não é aquele professor que se preocupa em passar a didática. É bem diferente quando a gente fala de graduação e mestrado, né? Talvez na graduação a gente tem que ser ainda mais didático. No mestrado, eu percebi que o trabalho é mais de fazer mesmo pensar, né? Refletir, debater, discutir. E você faz isso com maestria, né? Você chama a gente para participar, você coloca cada aluno para refletir e pensar sobre aquele tema. E o que me encantou ali foi que você
olha, cada aluno de forma diferente, né? Você consegue enxergar ali o que cada aluno, a necessidade de cada aluno, a dificuldade de cada aluno, né? E aí eu pensei, eu quero esse cara como orientador. Ele me desafiou lá na banca, mas ele é um excelente professor, ele tem paciência, ele tem carisma, e fui eu, corajosa, no finalzinho da aula, lá das primeiras aulas, e levei meu primeiro não. Levei meu primeiro não do Felipe, caraca! Eu falei, Felipe, queria. Ele falou, mas direito tributário? Não sei não. Procura tal professor, acho que tem mais a ver com ele. Não fiquei satisfeita, né? Então, para quem está querendo entrar no mestrado, é mais ou menos isso. Você leva uns nãos dos orientadores, dos possíveis orientadores, né? E aí, fui para o professor indicado pelo Felipe. Chegando lá, levei meu segundo não. Não quis ser meu orientador também, não. Eu falei, e agora, né? Vou ter que mudar meu tema, eu não vou poder manter lá a minha ideia de medidas alternativas, de cobrança tributária. Pô, adoro tributário. Vou ter que sair da minha zona de conforto, talvez, para conquistar aí alguém, né? Porque eu falei, não vou conquistar Felipe, não vou conquistar mais nenhum professor, pelo jeito. Mas aí eu comecei a pensar, continuei assistindo as aulas do Felipe, e aí ele entrou numa temática que me chamou a atenção, que era a análise econômica do direito, e aí me deu um estalo assim, eu falei, eu vou tentar com o Felipe de novo. Vou tentar com ele de novo. E aí misturei a temática. Lógico que nesse momento eu já tinha estudado o currículo inteiro do Felipe, né? Eu já sabia do que ele gostava de produzir, do que ele gostava de investigar e estudar. E falei, o cara gosta de direito à saúde, né? Então eu preciso, e eu também gosto, é um tema interessante, mas eu não quero abrir mão do direito tributário, do direito financeiro. Então eu fiz um mix ali de ideias e falei, Felipe, eu quero trabalhar contigo, fazer uma análise econômica do direito dos custos da saúde no município de Petrópolis. Vamos embora? Aí eu consegui mexer com o cara. Aí, pô, parada legal, parada legal. Aí eu lembro direitinho, a gente sentada ali na lanchonete do CP, eu anotando, apresentando minhas ideias. Aí eu vi que eu comecei a convencer o Felipe. E, cara, foi o sim da minha vida ali no mundo acadêmico. Tá bem, top ser seu orientador, agora sim. E foi, como eu falei que o mestrado deu a reviravolta na minha vida, foi ali, foi com o sim, na verdade, do Felipe, né? Porque ele, como meu orientador, a partir dali, né? Ele começou a modificar, a me transformar na profissional que eu sou hoje, né? Óbvio que eu aproveitei ao máximo, eu suguei o conhecimento dele ao máximo, mas qual foi a minha experiência a partir dali, né? Felipe, ele é um excelente professor, né? Como eu falei, ele olha para o aluno com um olhar diferenciado, de acordo com as suas necessidades, né? Mas o Felipe, o que ele passou como orientador para mim, não mais só como professor? Ele me massacrava com as correções da minha dissertação, né? Então, a cada envio de um artigo, de um capítulo, vinha um e-mail que me deixava para baixo. Inicialmente me deixava para baixo, porque eu falava, cara... Ainda bem que você não levou pro pessoal. Não levei. Falei, caraca, que dificuldade, a pessoa que quase não escrevia, né, que começou a escrever ali. E eu ficava desesperada em casa. Meu marido, ele pode falar um pouco sobre isso também. Eu chegava para ele e falava,
acho que eu não vou conseguir, sabe? Muitas correções, para ter uma ideia, teve o primeiro envio para o Felipe por e-mail do meu projeto, né? Antes de escrever os capítulos do projeto novo, com a ideia nova, voltou praticamente inteiro em vermelho. aquelas correçõezinhas lá do Word, né? Voltou inteira em vermelho. E eu falei, caraca, começar do zero o projeto. E aí, e além disso, né? Dessas correções, o que aconteceu? O Felipe começou a me estimular a produzir, paralelo a essa ideia da dissertação e tal. Ele falou, Vanessa, tem congressos para você participar, tem congressos nacionais, internacionais. Vamos embora, vamos escrever, vamos produzir. O meu primeiro artigo, eu me lembro, sobre governamentalidade, lembra, Felipe? Eu não sei se você se lembra. Lembro. Foi um trabalho da disciplina, inclusive, de uma das Foi disciplinas. Um trabalho da sua disciplina, Acesso à Justiça, e eu tive muita dificuldade, óbvio, meu primeiro artigo, né? E você olhou para mim e falou assim, esse artigo aqui dá para publicar. Nunca nenhum professor ainda tinha me falado sobre publicar algo, né? A partir dali, depois, outras disciplinas, professores maravilhosos que eu tive também na UCP, me ajudaram também muito. Mas nesse artigo, o Felipe falou, publica esse artigo. E eu publiquei, né? Eu publiquei e foi aprovado, né? Inclusive no CAED-JUS. E foi a minha primeira experiência ali, satisfatória mesmo, né? De ver, nossa, iniciei na produção acadêmica, né? Isso é muito legal, né? Essa sensação é muito boa, né? Essa sensação é maravilhosa de ver algo que você produziu, que você começou do zero, que você teve muita dificuldade, foi reconhecido ali, foi aprovado. E aí foi o início de um mundo, né? A partir dali, o Felipe ele começou, bom, agora você já produziu um artigo, você pode continuar produzindo outros artigos, mas você pode organizar uma obra. E aí foi desafiador, né? Cara, desafiou, como assim, né? Elaborar uma obra. Como que é isso, Felipe? E ele, né, da maneira dele, fácil de dizer, tudo é fácil, tudo é tranquilo, né? Não tem, assim, as dificuldades vêm, mas você vai tirar de letra, né? O jeito do Felipe, parece que tudo é fácil quando ele fala, né? E aí eu embarquei, eu fui tão ingênua, não sei se ingênua, não sei se corajosa, ou os dois juntos, eu sei que eu embarquei na ideia dele e falei, do jeito que ele está falando, não deve ser difícil, né? E aí eu consegui aceitar o convite dele de organizar uma obra, né? E ele me deu a liberdade de escolher a temática, de convidar as pessoas. E aí eu aproveitei, eu ali como advogada pública, né, como procuradora do município, eu falei, bom, vou entrar na temática de administração pública, né? Felipe foi me ajudando a encontrar o melhor caminho para o tema e foi muito legal, né? Porque eu fui convidando várias pessoas e a partir dali, dessa primeira obra, eu fui entendendo, o Felipe foi me mostrando o que é criar sua rede, né? Então, assim, o Felipe, para mim, eu tenho um passo a passo do Felipe, né? O primeiro deles é te dar um choque de realidade. Acorda, isso aqui é um mundo acadêmico. Então, eu acordei lá na banca. Depois, foi você ter, o segundo passo, ter humildade para conquistar as pessoas, né? Conquistar os professores, saber ouvir, trocar ideias. Então, ter essa humildade foi o segundo passo ali do Felipe para me mostrar, olha, vai lá, pensa direitinho, de repente não é esse o caminho,
Estuda, busca o melhor caminho. O terceiro momento meu com o Felipe foi: agora, mão na massa, trabalha, vamos trabalhar. E o legal é que, assim, muitos professores falam: olha, tem que produzir. Está no mestrado, tem que produzir. Se vira. Com o Felipe foi diferente. Olha, você tem que produzir porque é importante para o teu currículo. É importante para teu currículo acadêmico daqui em diante. Quer saber como faz? Eu estou aqui para isso. Então, o Felipe ele não disse só, vai lá e produza. Você precisa produzir, eu sou seu orientador, eu preciso que você faça isso. Né? Não, vamos fazer juntos. Né? Então, você me deu a mão, você me instruiu e me ensinou mesmo o beabá, lá do início até o fim, o que é produção acadêmica, como começar, como escrever, como ter ideias, aonde chegar com as ideias. Isso é muito legal, né? Você ter alguém como suporte, né, para te instruir, para te dar choque de realidade, né? E por fim, você, com chave de ouro, assim, você me possibilitou, né, produzir e ajudar os outros a produzir, né? Montar uma obra não é uma realização só sua ou uma realização minha. Essa primeira obra especificamente, que daqui a pouco eu vou mostrar, ela foi o exemplo, né, maior, Felipe, do que você é para um aluno. Você é capaz de pegar a mão do aluno, para o aluno que quer, né? Aquele cara que está, sem dúvida, aquele cara que está afim de produzir mesmo, que está afim de crescer ali no meio acadêmico. Você pega na mão, você ensina, você mostra o caminho e você dá oportunidade para ele. Você me deu essa oportunidade. Então, eu produzi uma obra, eu organizei uma obra, publiquei ao lado de colegas, procuradores municipais, ao lado de colegas do mestrado, e aí volto a falar da rede. Você me ensinou como organizar, como ter a sua rede de pessoas que você pode contribuir para o meio acadêmico, que você pode contar com eles para a produção acadêmica. Uhum. Falei muito, né? Não, mas tô ainda processando aqui. Tô ainda processando, mas é muito importante isso, né? Assim, uma vez eu escutei essa história, eu não sei quem é que inventou essa história, né? Mas eu escutei uma história que era assim. O que é um professor de verdade, né? O que é um professor de verdade? Professor mesmo, né? É aquele que está lá fazendo show no palco. Então ele está lá fazendo show. E aí ele começa a chamar os alunos dele para o show, para subir no palco, né? Para subir no palco. E os alunos começam a dar o show junto com ele. E aí chega um momento que... Não, tô até arrepiado aqui. Chega um momento que o professor sai do palco e os alunos continuam o show. Entendeu? E você falando essas coisas, sabe, voltou isso na cabeça, né? Assim, como que é importante a gente dar, entendeu? A gente faz. E as pessoas, elas seguem o seu rumo e, de alguma maneira, assim, contribuiu para elas aprenderem a tocar ali, contribuiu para elas aprenderem a fazer, né, a percussão, mas o show é delas, né? E aí eu fico hoje assim, ó, só olhando a Vanessa falando, showzão, parabéns, parabéns, porque hoje você faz isso, né, Vanessa? Assim, não, eu não estou nem entrando na parte profissional acadêmica de produção, nada disso não. É muito mais do que isso, né? Hoje você impacta pessoas, dando esse show também, né? Hoje você tem a sua rede, né? Hoje você tem a sua dádiva que você realiza com as pessoas, né? E ver isso, sabe? Nesses tantos anos que temos de amizade, né? É algo assim poderosíssimo, né?
e inspirador, sabe? Então, é muito lindo isso, sabe? Assim, você vê uma pessoa fazendo a dádiva, né? E, e isso daí dá uma satisfação enorme, enorme. Ainda mais eu, né, que eu conheço da sua família, né? Sou um grande admirador também de sua esposa, apesar dele ser vascaíno, sua filha. Então, assim, isso tudo é bem emocionante para mim. Então, obrigado mesmo, né? E aí, assim, e começamos então, e aí veio livro, veio artigo, veio livro, veio artigo. Eu já nem lembro quantos livros são, né? Pois é. É muito Bom, legal. E como é que foi? então, continuando aí, né? Eu tô lendo, eu parei aqui, fiquei lendo os comentários, muito legal, né? E falando aqui, ó, a Vera Lúcia falando, o Felipe já está transformando minha vida. Então, eu sei que eu Olha não sou só. única. Eu sei que tem Obrigado. muita gente aí que está compartilhando das mesmas ideias que a minha, eu tenho certeza disso, né? Bom, o Felipe, como eu disse, né, ele abriu, né, as portas da academia para mim. Mais uma vez, ele não é só um professor, né? Isso me fez aprender muito como professora, como eu devo me portar como professora, né? Ele vai além, né? Ele ministra sua aula e cuida da gente, né? E uma coisa que eu vou te dizer, Felipe, que eu não sei se eu já te falei, mas eu sempre penso, quando eu penso no Felipe, no meu professor, no meu orientador, né? O Felipe, sem precisar falar, apenas pelas atitudes dele nos encontros, nas nossas trocas de mensagens para orientar, nos nossos encontros na época como professor, hoje como amigo, como mestre ainda, que eu considero, né? Ele apenas, com as atitudes dele, né? Ele me mostrou o seguinte, é algo que eu carrego para minha vida toda, seja ela pessoal, profissional, é que a gente não está aqui no mundo para concorrer com ninguém. Pelo contrário, tem espaço para todo mundo, né? E que a melhor coisa no mundo, a melhor coisa que tem é você contribuir para o crescimento profissional do outro, aquilo que você falou lá do palco, né? Então, contribuir para o crescimento profissional do outro e de todas as contribuições suas, né, que eu já citei aqui, a maior delas foi essa. A melhor para mim, a maior é essa, né? E que eu busco repetir como professora, né? Como advogada pública, municipal e especialmente como professora. É saber que existe espaço para todo mundo, eu não preciso concorrer com ninguém, eu posso dar o meu melhor sem passar por cima de ninguém, né? E contribuir, não tem nada mais gratificante, isso eu aprendi e vivenciei na prática contigo. Contribuir para o crescimento dos demais. E aí, por que eu estou falando isso, né? Hoje, eu e você, eu tenho você como meu eterno orientador, óbvio, como um grande amigo, como você mesmo já falou, a gente passou de orientador e orientando para uma amizade mesmo, né? Você é meu amigo, amigo do meu marido, enfim, a gente te adora. E temos essa parceria acadêmica sólida, né? Que a gente pode contar um com o outro para produzir, né? E então, sem dúvida, a minha satisfação hoje que eu carrego, concluindo o que é o Felipe hoje para mim, o meu professor, meu amigo, é de você ter colocado aqui dentro, né, no meu coração, essa ideia de que você fazer algo que você gosta é muito bom, mas você fazer algo que você gosta, podendo contribuir com os seus colegas,
os seus alunos, é melhor ainda. É 1000 vezes melhor, né? Que legal, que legal. E assim, Vanessa, quem quer também fazer isso, né? Quem quer construir uma rede dadivosa, quem quer também virar um pouco a chave, né? Porque a chave é a chave da competição, né? A chave é a chave, às vezes, de até prejudicar o outro, de fazer assédio com o outro, de ter inveja do outro, né? Quem quer virar essa chave? Quem não quer mais esse tipo de negatividade para si, digamos assim? Como é que faz para criar uma rede? Tem forma, tem jeito, tem maneira mais fácil? Olha, vamos lá. Eu, como disse, eu entrei no mestrado com zero noção de produção acadêmica, né? Eu nunca tinha publicado. Então, eu tinha essa dificuldade. Como eu falei lá atrás, na faculdade, quando eu elaborei minha monografia, eu não tive um suporte legal, né? Eu tive uma figuração de um professor orientador lá, né? Mas eu não tive ninguém me orientando de verdade. Então, eu tive uma grande dificuldade lá. Assim como no decorrer, antes mesmo de entrar no mestrado, eu não havia produzido nada, mesmo com muita vontade de estar ali nesse meio acadêmico. Então, acho que a dificuldade maior é você não ter ali com quem trocar uma ideia, com quem conversar. Mas, por exemplo, para mim, eu tive uma sorte grande de que assim que eu entrei na UCP, né, eu tive professores, alguns professores específicos, do qual eu incluo o Felipe, que conseguiram passar para mí, né, essa ideia de produção, de escrever, de ter ideias, né? A UCP ela consegue ali reunir professores maravilhosos, né, no mestrado. Então, eu tive a sorte de repente de ir lá no primeiro semestre ter tido aula com Felipe Assente, com Daniel Machado e com Sérgio Salles e Denise Salles. Imagina só. Né? Isso, ó, o CP é incrível, assim, qualidade do corpo docente, a humanidade do corpo docente, né? É incrível. Não tem competição. É pura dádiva. É dádiva. E esse carinho, né, do aluno com o aluno, né, esse respeito e o feedback rápido. Então, eu tive essa sorte no primeiro semestre. Então, quando eu falo da dificuldade, é dificuldade de começar do zero, né? Mas quando você, por exemplo, eu que estava no mestrado, ali no meu primeiro semestre, com Felipe Ascenso, Daniel Machado, Sérgio e Denise Salles, dando aulas para mim ali no primeiro semestre, eu pensei, cara, eu quero produzir, eu tenho que fazer o que esses caras estão me falando, né? Como que eles estão me ajudando a pensar. Quando a gente está sozinho, sem orientação nenhuma, é praticamente impossível desenvolver alguma coisa, sabe? Mesmo que você tenha muita vontade de produzir, você começa a ler, você lê muitos livros, lê muitos artigos, muitas fontes, mas você não sabe por onde começar, né? Então, quando você tem as pessoas certas ao seu lado, e aí é importante você buscar as orientações certas, a dificuldade ela vai se dissipando, né? Você também, como eu disse há um tempo atrás, ter aquela humildade de reconhecer as suas dificuldades, né? Quais são as minhas dificuldades na hora de elaborar um artigo, na hora de elaborar um resumo? Isso também é um passo importante para começar a eliminar as dificuldades, né? A luz começa a vir, né? Aquelas ideias, a luz mesmo para começar lá a produzir, escrever, ela começa a surgir. Isso é interessante porque, assim, muita gente não sabe qual é a sua dificuldade, né? Às vezes as pessoas vão escrevendo e tal, elas são vencidas pela página em branco do Word, mas elas não sabem o que elas precisam fazer para vencer esse negócio, né?
Então é curioso isso. E às vezes isso se dá também porque não tem esse tipo de discussão, né? As universidades, no geral, não fazem uma oficina de escrita acadêmica, mas oficina Não. mesmo, né? Para Uhum. ajudar isso, sabe? Bem aquela coisa teste vocacional, mas aplicado à produção acadêmica, né? E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a gente, né? Exatamente. Complicado, É, mas é. até assim, eu não acabei não respondendo o que você me perguntou sobre as parcerias, né? Sólidas, como formar essa rede, né, de Uhum. parcerias. Eu acho que antes de tudo é isso, né? A gente enfrentar aí nossas dificuldades, reconhecer, ter humildade para reconhecê-las. E depois disso, abusando aí do conhecimento dos caras que estão envolvidos ali ao seu redor, e aí tem que ter o feeling de você identificar quem está afim de te ajudar também, né? Porque tem gente que tá ali como professor e tá a fim de ir lá dar a sua aulinha, mas não tá a fim de gastar muito tempo te auxiliando, né? Te orientando. Então, tem os caras que estão afim, tem os caras que estão afim mesmo de te ajudar. E aí, o ideal é colar nele, porque se colar no outro, você vai desanimar, né? Uhum. Você desanima. Então, você tem que colar no cara que tá afim de te ajudar e te orientar. E aí, Felipe, vem a ideia das parcerias, né? Dessa rede. Como formar essa rede. Para mim, assim, tudo começou com essa primeira obra, né? Como eu falei, você me deu a oportunidade para eu entender o que é formar rede. Eu entendi, acho que entendi, né? E foi lindo, porque eu consegui. E aí agora eu vou divulgar aqui as obras, tá? Peço licença. Quando eu falei da primeira obra, gente, é o seguinte, é essa aqui, ó, que coisa linda. A capa é Administração linda, capa é linda, capa é linda. é linda, né? Administração Pública, uma reflexão sobre desafios contemporâneos. Nessa obra aqui, eu tenho, olha que legal, tá até autografada pelos autores. Essa obra aqui, eu tenho assim, o Arthur tá aqui, Arthur Júnior. Nós temos aqui pessoas de vários meios jurídicos, né? E aí, dentro aqui, eu tive a experiência de chamar meus colegas, advogados públicos, procuradores municipais, né? E tive também a participação de colegas do mestrado. E foi aí que eu comecei a entender o que é formar rede. Rede não é simplesmente você convidar qualquer pessoa, né? Rede não é simplesmente você querer um grupo enorme de pessoas ao seu redor, sem você conhecer exatamente a intenção dela, né? É importante você testar, né? É importante você experimentar e ver. Então, o primeiro passo, eu acho que assim, para eu ter conseguido formar minha rede, foi eliminar a dificuldade de como me comunicar com essas pessoas, né? Passar credibilidade para essas pessoas. E aí, voltando, como que eu fiz isso? Voltando lá àquela ideia sua de tentar passar com o coração que eu estava ali não para uma realização só minha, mas para uma realização de todos que estavam ali participando. Então, eu busquei no primeiro contato com aqueles que participam hoje da minha rede, passar essa informação. Olha só, não é para mim. Lógico que é para mim também. Eu estou organizando, né? Eu estou feliz com isso, então é para mim também. Mas não é só para mim. Né? Eu não quero ser a protagonista dessa história. Eu quero que todos vocês sejam juntos comigo,
Você trouxe todo mundo pro palco. Eu quis trazer todo mundo, e isso você me ensinou, né? Então, foi o primeiro passo para conquistar a minha rede, né? A gente fala de parceria, né? A gente sólida, né? Que é o que a ideia que você quer passar aqui para gente, é bem complexo, né? Porque não envolve só uma relação de confiança com todos os envolvidos, né? É muito mais do que isso. Tá bom, o primeiro passo é eles confiarem em mim e acreditarem que tudo isso é para gente, para todos. Mas vai além disso, né? Tem dores de cabeça, né, Felipe? Quando a gente tem uma parceria instável, por exemplo, que é atrasos, né, na entrega da produção, possíveis plágios, né, insegurança daquele que está ali envolvido, a insegurança dele próprio de produzir. Pô, quantas vezes eu chamei o cara que eu sabia que ia ser fera, que ia produzir muito, mas que nunca tinha produzido, e ele olhou para mim e falou assim, nunca fiz isso. Sabe? E eu achei o máximo, porque eu falei, cara, você escreve muito, né? Você escreve muito. Eu vou até dizer aqui, são 2 colegas meus que os 2 deram um passo para trás, que é o Tiago, que é o procurador do município, você conhece, sim, e o Bruno também, né? O meu marido, ele passou por isso também, mas aí eu fui trabalhando... Fez uma mentoria. Eu fui trabalhando com mais calma, né? Mas esses 2 eu não tive tempo com eles, né? O meu marido está aqui em casa, então eu trabalhei quase todo dia isso na cabecinha dele e ele acreditou nele, né? Hoje ele produz vários artigos, né? Faz mestrado, né? Mas esses 2 procuradores, eles falaram, cara, eu nunca produzi, nunca elaborei um artigo. Só que eles escreviam muito, os pareceres, as peças. Então, é essa ideia de dar segurança para eles e falar, vamos embora, eu te ajudo, né? Conteúdo você tem sobra. A parte de formatação, eu te ajudo. Vamos embora que a gente marca junto, né? Então, ter esse feeling daquele cara que é capaz, daquele cara que vai embarcar na sua, que está confiando em você, né? Então, assim, humildade, passar confiança para quem está ali contigo. Outro ponto relevante também é a sua experiência, né? Nada como uma experiência. Você, Felipe, me passou tua experiência e com a tua experiência você me deu tranquilidade. Além disso, você tem credibilidade, porque eu, obviamente, pesquisei teu currículo. Obviamente, hoje, no mundo digital que a gente vive, se a gente tem dúvida a respeito daquela pessoa, daquele profissional, você vai lá no Google e pesquisa. É auditável, né? É auditável. Né? Então, assim, aí entra o outro passo que eu ia falar, que é a reputação que você cria no meio acadêmico também, né? Então, você ter a sua experiência, já uma bagagem de como formar aquilo ali, aquela tua rede, mas se preocupar com a tua reputação também, no sentido de trilhar o caminho seguro, né? Desde as suas produções, né? Mas nas suas publicações, nas suas participações em congressos, seja nacional, seja internacional, até a organização de livros e eventos também, né, Felipe? Seminários, congressos, isso tudo eu não falei, mas o Felipe me estimulou também a organizar eventos. Nunca me imaginei sendo organizadora de um evento. E ele jogou no meu colo, ainda na época do mestrado, falou, organiza aí um evento sobre judicialização da saúde, né? E aí a gente levou o juiz de direito daqui de Petrópolis, da Fazenda Pública, enfim, foi uma experiência também que querendo ou não, você se aventura ali, mas a tua reputação tem jogo, né? Então, tem que fazer direito, né?
e tem que fazer de forma segura, porque o feedback desses eventos, o feedback da organização de uma obra, o feedback de eventos acadêmicos, isso é muito importante para você manter a sua rede e conquistar novas pessoas seguras, né? E aí eu peço licença, estou falando demais, mas aí eu peço licença para conseguir exemplificar o que eu estou querendo dizer, tá, Felipe? Como eu falei, a minha primeira obra, eu mostrei aqui para vocês, foi administração pública, né? Bom, a partir dela eu não quis parar mais. Eu acho que o Felipe chegou e falou assim, caraca, que monstrinho que eu criei, né? Porque quando eu vi essa obra, que é administração pública, foi muito legal, porque a gente lançou aqui na OAB de Petrópolis, mas eu levei para o Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais lá em Curitiba. Lançou Nossa, lá? né? Então, um mega evento, com lançamento num congresso que teve a participação de ministros do STF, da STJ, né? O nosso polêmico ministro aí, ex-ministro Sérgio Moro, ele estava lá na época. Então, assim, padrão altíssimo, e eu lá lançando minha primeira obra, sabe? Com colegas que estavam lá, já procuradores que aceitaram participar dessa obra, a gente estava lá autografando e lançando. Bom, foi a primeira obra com uma experiência espetacular. E aí, quando eu vi meus colegas lá assinando, dando autógrafo, eu falei, cara, por que não fazer uma obra só de procuradores municipais? Eu quero poder dar essa oportunidade, porque os caras, assim, alguns já tinham experiência acadêmica, né, de escrever e tal, mas outros não, né? Só que eles escrevem muito, a gente tem que escrever elaborar parecer, a gente tem que elaborar peças judiciais o dia inteiro, conteúdo de sobra para passar aí uma experiência muito legal sobre a carreira. E eu falei, eu quero fazer, eu quero organizar uma obra nesse sentido. E aí começou, né? Eu comecei a... A gente tem 3 minutinhos, tá, Vanessa? Eu comecei lembrando, galera, só para antecipar uma coisa, quem tirar o print dessa live e marcar a Vanessa, Produção Acadêmica, vai concorrer a essas obras, tá? A Vanessa vai mandar aí, vai sortear essas obras. Então dá o print aí, marca a Vanessa e marca o Produção Acadêmica e vai ganhar a obra aí uma das pessoas. Mostra isso aí, ó, essas duas que eu acabei de falar, procuradores municipais. Então, assim, com elas, eu criei a minha rede de advocacia pública municipal. Tá? Eu consegui reunir aí colegas que confiaram no meu trabalho, do Brasil inteiro, hein? Não é só de Petrópolis, Brasil inteiro, né? Da advocacia pública municipal nacional. E eu consegui criar essa rede. Como a gente está com pouco tempo, eu quero apresentar a minha outra obra. Essa aqui foi um filhotinho que eu sou apaixonada também, porque isso aqui é resultado do que eu quero ser sempre como professora. Esse livro aqui, Fazenda Pública em Juízo, Reflexões Críticas. Esse livro aqui não tem só gente pronta, preparada para escrever, não. Foram os meus alunos da Faculdade Nacional de Direito, né? da UFRJ. Então, assim, eu reuni, veio da ideia de uma disciplina eletiva, eu convidei eles e falei, olha, eu vou avaliar vocês através de artigo científico, não vou aplicar prova. Eles embarcaram na minha ideia, escreveram e a gente lançou essa obra aqui lá na FND, né? Eu tenho aqui os alunos e acabei convidando alguns professores de lá que teriam interesse de escrever. O Hartmann, o Guilherme Hartmann, o Haroldo, né? O Felipe Marçal, a Márcia Xavier,
o André Roque, enfim, professores maravilhosos que compraram a minha ideia. E aí eu fui formando uma nova rede segura, né? Uma rede capaz de me dar a segurança de que eu posso contar com eles, né? E esses alunos, não tem nada mais gratificante de ver a carinha deles lá no lançamento e falar: professora, eu não sabia que eu era capaz de escrever um artigo agora, estudante de direito, né? Eu não tive essa oportunidade e eu quero continuar dando essa oportunidade para os meus alunos, né? Mais um palco, mais um palco. Exatamente. Mais um palco, que legal. Vocês viram, gente, assim, eu fico muito orgulhoso de trazer a Vanessa, porque ela é uma pessoa que não só defende as ideias dela, ela pratica aquilo que ela defende, né? E você veja aí quanta coisa legal, né? Vanessa, obrigado, assim, de coração, de coração. Obrigado pela sua amizade, sabe? Por você ser tão importante para mim, né? Me ajudar tanto, tanto. E a gente tem ainda muitos anos pela frente, né? Muitos Sem dúvida. projetos ainda, muitos projetos. E isso daí me anima muito. De coração, fico muito feliz, eu tenho certeza. Opa, o Instagram já fechou. Mas eu tenho certeza, assim, que o pessoal se sentiu muito, muito feliz, muito abençoado aí por ter você aqui, tá? A gente está continuando só no Facebook. Aí, Vanessa, para a gente encerrar, o pessoal que quer continuar a falar contigo, como é que eles fazem para te achar? Bom, Lembrando que eu não estou te escutando, tá? Então, só vou ler os seus lábios. Leitura labial. Eu tenho Instagram, né? Esse Instagram eu utilizo puramente para a produção acadêmica, para informações relacionadas ao direito. E quem quiser me encontrar lá é velasco.reis, tá? E tenho também a minha página no Facebook. Alguém querendo mais alguma informação, mais alguma ideia, pode me mandar e-mail também, velasco.reis@gmail.com. Vanessa, de coração, muito obrigado. Galera, com certeza amou, né? E assim, obrigado pelo teu exemplo, pela tua inspiração e por devolver, né, assim, para mim um pouquinho das coisas que a gente já produziu, né? Muito legal, obrigado mesmo. Eu que agradeço, estou muito feliz mesmo por participar, poder contar um pouquinho a minha história, né? E mostrar para as pessoas que basta querer encontrar pessoas certas no meio da sua trajetória que tudo funciona, né? Obrigada pelo convite. Obrigado, de coração. Vamos nos despedindo aqui. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo.